Bom dia pessoal, tudo bem? Retomando o canal aqui depois de muitos anos sem gravar nenhum vídeo, por conta que ontem me reacendeu a lembrança de um vídeo através de um comentário no LinkedIn de um amigo e falei, por que não retomar, né? Bom, eu vou dar uma dica aqui de ouro, tá? Uma dica de ouro que eu aprendi basicamente esse ano e isso tá mudando um pouco a minha visão com relação a alguns tipos de negócio. Inclusive estou me preparando para esses negócios nesse formato, tá? Que dica é essa? Existe uma oportunidade por trás do mundo de franquias, né? Que poucas pessoas entenderam e poucas pessoas conseguem explorar. Que oportunidade é essa, tá? Hoje em dia existe no mercado uma grande quantidade de pessoas que compraram franquias, porém essas pessoas elas não são gestoras, elas não estão acostumadas a tocar negócios, elas não estão acostumadas a tocar equipes de vendas e assim por diante, tá? E o que isso significa? Por que isso é uma oportunidade? Porque essas pessoas não estão atingindo o resultado que elas esperavam lá no início, quando elas compraram as franquias, tá? E basicamente o que acontece quando essas pessoas elas não atingem o resultado que elas queriam? Elas vendem o negócio, tá? E elas vendem esse negócio como? Muitas das vezes de uma forma parcelada, fracionada, né? Contanto que, óbvio, você tenha condições de comprovar que você tem poder de compra, você consegue fazer ótimas negociações. Vou dar um exemplo, tá? Hoje em dia, por exemplo, você consegue comprar uma franquia de R$ 200 mil, um exemplo, tá? Eu não vou citar nome de franquia aqui, porque acho que nem faz sentido, mas eu vou dar um exemplo de valores, tá? Uma franquia de R$ 200 mil hoje em dia, você consegue comprar ela dando uma entrada aí, vamos dizer, de 50 a 100 mil reais, ou seja, metade do valor da franquia, de 25 a 50% do valor da franquia, e parcelar a diferença. E essa diferença parcelada, ela consegue ser feita normalmente com essas pessoas que estão frustradas com o negócio, fracionado em 5, 6, 7 vezes, 10 vezes, dependendo do nível de desespero da pessoa para se livrar do negócio. E com isso, você consegue comprar, por exemplo, uma franquia de 200 mil, dando, vou dar um exemplo aqui, 60 mil, e você pegando os outros 140 mil e parcelando em 10 vezes de 14. Tá? Uma franquia hoje em dia de R$ 200 mil, ela vai te render de lucro líquido todo mês mais ou menos R$ 15 mil, bem administrada. Então, o que eu quero dizer com isso, tá? Com o próprio dinheiro do lucro que você vai tirar do negócio, da franquia, já rodando, você paga a própria parcela dela. Então você deu a entrada ali de 60 mil, parcelou a diferença em 10, de 14, com o próprio dinheiro você vai pagar ela. Com um ano que você tem essa franquia, você já quitou ela. Ou seja, nos próximos anos você vai ter 15 mil ali de lucro líquido todo mês. Em mais 6 meses com o negócio rodando, após esse primeiro ano, você tem dinheiro para dar entrada em outra franquia, tá? Você dá entrada em outra franquia, parcela a diferença, com mais um ano, você quitou ela. Vamos falar que em 3 anos você tem 3 franquias, tá? Cada uma te dando 15 mil de lucro líquido todo mês. Isso você começando lá atrás com 60 mil reais, tá? Então, hoje em dia, na minha visão, tá? Não existe modelo de negócio mais interessante do que esse, tá? Deve ter, tá? Inclusive essa parte de, de infoproduto, de produto digital é muito bom, mas como não é uma área de domínio minha ainda, né? Para mim isso é o que mais faz sentido, tá? Só que aonde que tá a sacada de tudo isso? A sacada de tudo isso tá no quê? Existe um salto muito grande quando se trata de gestão, por quê? Porque se a pessoa assumir essa franquia e ela não cuidar do negócio, aqueles 15 mil de lucro líquido não vão vir pro bolso dela e ela vai tomar um prejuízo, tá? E não vai ter o dinheiro para pagar a parcela, e vai ter que tirar dinheiro do bolso. E eu vou dizer mais ainda, se você fizer o contrário, se você tiver muito sistema de gestão e você for bom no negócio, você consegue tirar mais lucro líquido ainda. Então, tem gente que tira 10% do valor do negócio em lucro líquido todo mês, ou seja, R$ 20 mil.
Então você encurta esse tempo, né? Você diminui esse tempo. Bom, partindo desse pressuposto, então, Rodrigo, você está falando para mim que em 10 anos eu consigo ter pelo menos 10 franquias que vai me dar 20 mil de lucro líquido todo ano, começando com 60 mil reais? Consegue, é possível, tá? Te recomendo fazer isso? Não, não te recomendo. Por quê? Porque o trabalho da gestão desse negócio ficaria muito grande. Então, a partir do momento que eu tivesse, um exemplo, condição de ter 10 franquias de 200 mil, eu não teria 10 franquias de 200 mil. Eu teria 4 franquias de 500 mil, cada uma me dando mais ou menos 35 mil de lucro líquido, tá? Isso resultaria em 140 mil. Esses 140 mil, eu pegaria 40 mil, tá? Dividiria em 4 colaboradores extremamente competentes, ou seja, vamos dizer, gerentes de alto padrão, porque 10 mil reais dá para pagar um puta de um gerente, um cara muito bom, para cuidar de cada uma dessas unidades, e eu tiraria 100 mil de lucro líquido sem ter dor de cabeça no negócio. E com isso, com esses outros 100 mil, eu iria investindo novamente, né? Vamos falar que em mais 10 anos, eu conseguiria levantar aí, no mínimo 5 milhões, tá? E aí eu vou falar do meu estilo de vida, né? Aí eu preferia pegar esse dinheiro levantado, vamos dizer assim, aplicar numa aplicação e viver do lucro desse dinheiro aplicado, tá? Porque aí eu elimino 100% dos riscos, né? E quando eu falo em aplicação, estou falando de uma aplicação diversificada, mas com a sua maioria em renda fixa, tá? Renda fixa hoje em dia está pagando 1%, né? Vamos falar que os outros 50% estivessem distribuídos em outras coisas, então é bem provável que daria mais do que 1%. Mas eu teria ali a certeza de pelo menos 1% de 50% do patrimônio. E não vejo outra oportunidade mais interessante para enriquecer do que essa, tá? Dá muito trabalho, né? Exige muita energia, exige conhecimento, tá? Hoje em dia eu falo com um pouco mais de clareza, por quê? Porque eu já tenho um MBA, eu já trabalho com administração e gestão há mais de 10 anos, né? Estou cursando mais 2 MBA de negócios, então assim, a minha cabeça está completamente aberta para isso, né? Eu vivo isso na prática, né? Eu errei muito no negócio dos outros, trabalhando para os outros, né? Não falo isso com orgulho, mas era incompetência mesmo, incapacidade. Fui aprendendo com os erros, e hoje em dia eu me sinto uma pessoa muito mais completa, tá? Com relação a isso. Mas é isso, essa é a oportunidade de negócio que eu vejo hoje em dia como a maior oportunidade de alavancagem financeira que tem, tá? A gente está falando aí em questão de 10 anos a pessoa levantar 2 milhões em patrimônio, né? Dá para fazer isso com outras formas também, mas com pouco conhecimento, com pouco investimento inicial, acho que essa é a forma mais fantástica que tem, tá? E aí eu vou dizer mais, tá? A partir do momento que você tiver 1 milhão, 2 milhões lá em patrimônio, você consegue pegar excelentes empréstimos no banco, tá? E aí o que muda o jogo? Hoje em dia, para você comprar uma franquia, por exemplo, que custa 400 mil reais, tá? Você consegue financiar ela 100% no banco, né? Para você pagar uma parcela aproximada ali de 20 mil reais, 30 mil reais. Essa mesma franquia que vai te dar 30 mil de lucro líquido, ou seja, com o dinheiro do financiamento você paga a parcela, ou seja, você não precisa colocar nenhum centavo, nem de entrada, para poder fazer o negócio. Ou seja, a partir do momento que você já tiver aquele capital, que ele já estiver girando, você já consegue fazer mais dinheiro ainda. Por quê? Porque em vez de você construir uma por ano, você vai conseguir construir 2, 3, 4 por ano, e mais ainda, fora essas 4, você consegue construir mais quantas o banco te aprovar. Porque vamos falar que o banco te aprove 5 financiamentos por ano, né, que eu acho difícil, a pessoa teria que ter um nome muito fantástico. Você conseguiria montar 5 pelo banco e 4 pelo seu recurso próprio, né? E isso com um ano rodando, você já começa a fazer esse giro muito maior. Então, Rodrigo, eu não acho interessante porque eu vou pagar muito juros. Cara, mas você está comprando um negócio com dinheiro que não é seu, para que lá na frente, vamos falar depois de 48, 60 vezes, ele se torne seu, e você não está usando teu dinheiro. A única coisa que você não pode permitir é que o negócio venha a falir, né? Você tem que mitigar o risco. Rodrigo, como que eu mitigo esse risco? Colocando um gerente bom, capacitado, que saiba o que está fazendo para cuidar do negócio, que tenha visão de dono, que
tem essa... Ah, não tem esse cara no mercado. Tem bastante cara assim no mercado, tá? Tá muito mais difícil você achar hoje em dia um soldador e um caldeireiro do que um cara competente para tocar um negócio de uma franquia, por exemplo, de alimento. Bom, essa é a minha visão, tá? Queria dividir ela com vocês e tô aí à disposição se alguém quiser tirar alguma dúvida aí, chama nos comentários aí, tá bom? Um abraço.